Olá, estamos de volta com o programa Itapuã em Debate. Na edição de hoje, entrevistando o jornalista, advogado, escritor, ativista cultural Victor Hugo Ribeiro, aqui de Pato Branco. Victor Hugo, nós percebemos no seu currículo uma extensa atividade lá no Rio Grande do Sul, principalmente perante a infância. Como foi a infância, a origem da família de Victor Hugo Ribeiro? Eu nasci no interior. O meu pai plantava arroz. Quando ele tinha 39 anos de idade, faleceu. E a minha mãe assumiu as funções que ele exercia e ficou como ourizicultora. Até que, quando eu tinha lá os meus 10 anos de idade, 10 ou 12 anos de idade, nos mudamos para a capital, para Porto Alegre. Então, eu tenho saudades. Nunca mais voltei na minha cidade natal. Camaquã. Camapuã, ela se confunde com Camapuã, que fica no Mato Grosso do Sul. Camaquã é na costa da Lagoa dos Patos, no meio de caminho entre Porto Alegre e Pelotas. Nunca mais voltei lá. Eu acho que antes de morrer quero voltar para rever aqui os lugares que eu frequentava quando criança. Sabe, a gente não posso pensar no futuro com a idade que tenho, então eu queira ou não queira, estou sempre rememorando coisas da minha infância e da minha juventude. E voltar a Camaquã é um dos meus desejos. Como foi a infância de Victor Hugo Ribeiro? Adolescência, tem o ingresso no serviço militar? Eu tive uma infância comum às crianças daquela época. Então, não havia os brinquedos que as crianças têm hoje, não havia televisão, não havia computador, internet, essas coisas todas. Brincava-se de bolinha de vidro, de peão, de pandorga, que aqui se chama pipa, e coisas assim. Brincava-se de esconder, de pegar, eram brincadeiras. Eu digo assim que as crianças de hoje não sabem brincar. Claro que sabem, mas os brinquedos são outros, tá? Então eu tive uma infância comum às crianças da época. Depois, quando eu vim para Porto Alegre, eu vim para estudar. Estudei interno num colégio. Depois, no outro ano, estudei já como externo. Morava na casa de tios meus já falecidos. E com 14 anos eu comecei a trabalhar numa companhia de seguros. Trabalhei 4 anos até que fui para o Exército. É o que tu leste aí, né, nos meus dados pessoais. Obrigação militar da época. Não, eu entrei no Exército em 54, quando eu tinha 18 anos. Entrei no Exército e fiquei, porque eu fui promovido, fui aprovado em concursos para cabo, depois eu passei a segundo sargento, a terceiro sargento. Então eu fui ficando, né? Fiquei 11 anos, aí me transferiram para o Rio de Janeiro. Quando eu fui promovido, me perguntaram: tu quer ir para Bagé ou para o Rio de Janeiro? Eu escolhi o Rio de Janeiro, que não conhecia. E no Rio de Janeiro fiquei 1 ano, até que pedi exclusão das Forças Armadas, porque eu havia sido aprovado em concurso para o Banco do Brasil. E como eu estudava Direito, tá? Então o meu trabalho no Banco do Brasil teria mais vinculação com o direito, com a advocacia. Então eu saí do Exército, onde eu tenho saudades daquele tempo também, e ingressei no Banco do Brasil. Trabalhei em Guaíba, em Porto Alegre, depois aqui em Pato Branco. Foi isto. E então, seu Victor Hugo, ser um guri lá no Rio Grande do Sul, né? Depois ser um cidadão aqui de Pato Branco, quais são as semelhanças do nosso Pato Branco, nosso Sudoeste, com o nosso Rio Grande do Sul? O que há de parecido? O que tem aqui e tem lá? O que da tua infância, da tua juventude lá do Rio Grande do Sul se fez presente aqui
no Paraná? Na minha cidade não tinha CTG, aqui tem 2. Aqui é a coisa mais agauchada do que lá. muitas cidades, muitas regiões do Rio Grande do Sul. Porque as pessoas vieram para cá há 50 anos e trouxeram os costumes, as tradições, e quem está lá evoluiu ou involuiu e foi perdendo aquelas origens, né? É o que acontece também com o pessoal lá da Ucrânia. Os ucranianos não sabem fazer os pratos típicos da Ucrânia, então eles vão daqui do Paraná para ensinar lá. Então foi assim. Mas isso é natural, né? Conservar a terra da gente quando a gente está longe dela. Eu continuo ligado ao Rio Grande, continuo. Leio os jornais de lá, ouço a Rádio Gaúcha, a Rádio Guaíba. Porque eu já vim para cá com mais de 40 anos, então eu não assimilei totalmente a cidadania paranaense, até porque a influência gaúcha aqui é muito grande. Então eu procuro, eu sou grato à terra que me acolheu, né? Mas aí já nós teríamos que discutir o assunto. Fala-se que o estado do Paraná tem pouca tradição e tal, tá? Eu não quero entrar nesta área, mas eu tenho ouvido isso. É que essa tradição do estado do Paraná, porque ele é um estado muito novo, né? Tem 150 anos apenas, porque o Paraná pertencia a São Paulo, né? Fazia parte da 5ª Comarca. Então é um estado novo dentro da região sul. E um pouco dessa falta, ou tem que estar escondida por aí, porque existe já uma cultura paranaense, né? Tem o Paraná Paulista. É a pouca idade, né? É a pouca idade do Paraná. Tem o Paraná Paulista, o Paraná Gaúcho e o Paraná Autêntico, que seria o litoral de Ponta Grossa para... que é onde realmente começou o Paraná com a civilização portuguesa. A gente acabou entrando na discussão aí sobre Rio Grande do Sul, sobre CTGs. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora até um pouco polêmica, né? A gente sabe que lá no Rio Grande do Sul, os intelectuais, especialmente os historiadores e, enfim, pessoas muito ligadas à história do Rio Grande do Sul, elas não gostam muito ou veem o movimento dos CTGs com uma certa crítica, né? A crítica seria o seguinte, que o movimento dos CTGs, ele não teria efetivamente... trazido de verdade a verdadeira tradição do Rio Grande do Sul, ou seja, ele seria um pouco artificial demais e que ele esconde a verdadeira história do Rio Grande do Sul, que é uma história efetivamente de luta, de classes, enfim. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, o senhor é a favor, o senhor concorda ou não, mas a crítica basicamente é de que, bom, a tradição do CTG foi uma tradição inventada e que o verdadeiro tradicionalismo está no Rio Grande do Sul, né? E que essa tradição aí dos CTGs, ela é um pouco artificial. Eu não faço parte do CTG, sou gaúcho, mas não faço parte, então não conheço para falar, conheço a crítica. Eu gostaria que o senhor colocasse a sua opinião sobre isso, se é um artificialismo ou não essa tradição. Eu também não faço parte do CTG. Uhum. Até tenho bombacha e bota em casa e raramente uso, mas eu não faço parte. Agora, isso da intelectualidade ser contra o CTG é normal, tá? Porque o CTG é um negócio assim meio cafona para eles, tá? Agora eu não, eu me orgulho da minha origem e gosto e defendo os CTGs. Pode falar mal. Eu sei que querem até botar rock no CTG. Sei, já li sobre isso, tá? Mas eu, nesse sentido, eu sou meio cafona mesmo. Eu defendo o tradicionalismo. Certo. E essa intervenção, digamos assim, de elementos... Vamos falar da música gaúcha, né? É um movimento que a gente vê aí nessa intervenção de elementos eletrônicos, guitarras, na música gaúcha. O senhor acha que isso é uma evolução ou uma involução da verdadeira música tradicionalista gaúcha? Esse movimento que a gente vê, por exemplo, até inclusive no Mato Grosso, é muito forte, né? O chamado de Che Music. Me parece que isso perdeu-se praticamente toda a verdadeira essência da música gaúcha. Mas, enfim, vou fazer essa pergunta para um entendido do Não sou entendido, que é isso? Não, mas eu acho que não se pode fugir às exigências da modernidade. Não se pode fugir. Então é o seguinte, pode-se executar música gaúcha em instrumentos eletrônicos, em instrumentos modernos. Pode, desde que a essência, o ritmo permaneça intocável, que não se mexa.
Sim. Tá? Mas eu acho que alguma evolução deve haver, não se pode lutar contra isso. Até porque não seria uma batalha perdida. Se tu não pode aceitar combater o inimigo, alia-te a ele. Sim. E o novo, ele vem, né? Ele é inexorável, A né? própria sobrevivência acaba se perdendo. Exatamente. Né? Então ela também tem que fazer parte dessa etnia popular, desse jeito novo de ser. Né? Vitor Hugo, eu gostaria de, mudando um pouquinho só, de fazer uma pergunta, porque eu sou um assíduo, era um pouco, né, assíduo leitor do personagem Boleslau Chispa, né? E o nosso principal meio de comunicação escrita hoje, infelizmente, não tem, né, nos trazido aí, pelo menos para quem gosta de ler essas crônicas, né? Eu sou um que gosto muito. Te pergunto assim, o Boleslau Chispa é gaúcho ou não? Ah, tá. Eu vou responder a tua pergunta. Quando eu cheguei aqui, eu colaborava no jornalzinho de um meu amigo meu que foi embora daqui, depois do Ademir Mendes, que está aqui. E eu colaborava com os jornais daqui de Pato Branco. Era o José Stanislau Tax. Está lá no Tocantins. Tocantins não, na Rondônia. Tá? E o Ademir Mendes também, meu amigo, eu colaborava com os jornais daqui e criei um personagem chamado Gaudério, em função da minha origem, da minha vida do Rio Grande. Criei o Gaudério. Depois eu mudei para Boleslau Chispa. Boleslau é um nome polonês. Eu quis homenagear a colônia polonesa aqui no Paraná é grande, então eu criei o nome Boleslau. Tá? Mas só que não se pode jogar fora a origem que se tem. Então ele é Boleslau Chispa, mas ele continua gaúcho. Eu até me policio para não ser gaúcho demais, mas isso é muito difícil. Mas respondendo a tua pergunta é isso. É uma homenagem à colônia polonesa que é numerosa no estado do Paraná. Quando nasceu o personagem, Boleslau Chispa? Eu não sei assim, mas deve ter sido uns 5 ou 10 anos depois que morreu o Gaudério. Começou com o Gaudério. Mas isso é fácil. Eu ainda vou responder isso. Você matou o eu vou na biblioteca municipal, e lá eu posso pegar os jornais daquela época e ver quando é que mudou de um personagem para o outro. Isso lá na década de Agora 60, 70? Lá por 70 ou 80, não me lembro bem. E de onde veio o seu interesse, enfim, por crônicas, leituras, culturas? Isso é uma coisa desde pequeno? O senhor sempre foi um grande leitor desde criança? Ou isso surgiu depois, na adolescência? Sempre gostei de escrever, sempre tive facilidade para escrever. Eu fazia versos e uma irmã minha foi expulsa do colégio por causa do verso que eu fiz. Falava mal de uma freira. Coisa de criança, tá? Deu um bode danado na escola, no colégio de irmãs, lá em Camaquã. Ela saiu da escola por causa dos versos que eu fiz falando sobre a freira. Não vou dizer o verso que não dá. Viu? Mas eu sempre gostei de escrever. Então eu às vezes faço uma autoanálise e concluo que eu escolhi a minha profissão errada. Eu gosto de escrever, gosto de dar aula. Eu mais acertadamente jornalista ou professor. Tanto que eu brinquei durante muito tempo de jornalista aqui em Pato Branco. Escrevi para os nossos jornais. Parei de escrever porque eu não era jornalista e o sindicato começou a me incomodar, então... Eu queria que você me respondesse. Você teve alguma pessoa que te influenciou na tua vida? Determinado momento, talvez, da tua vida que te influenciou? Que você lembra, não? Quando eu fui morar em Porto Alegre, eu morava com um tio meu, Arauto Hugo da Costa, falecido naturalmente, já faz 60 anos.
E ele fazia versos. Ele escrevia, ele tem até um livrinho, eu tenho lá em casa um livrinho com as poesias dele. E isso me influenciou. É seu tio, né? Talvez, eu até sem me dar conta, eu acabei me influenciando por isso que esse meu tio escrevia, Arauto Hugo da Costa. Tá? E quando eu estudava à noite num colégio, lá em Porto Alegre ainda, os alunos criaram um jornalzinho. Era o Pescador. E nesse jornalzinho eu colaborava, eu escrevia. Quer dizer que eu sempre gostei, sempre tive uma tendência para isto, mas eu não me dei conta disso só mais adiante que eu fui me dar conta que eu na verdade deveria ter enveredado por um outro caminho. São coisas da vida. Não estou arrependido de nada, mas poderia ter sido diferente. Você conseguiu conservar dentro de você aquela chama, né, de escritor, de gostar da cultura. E aquilo é uma coisa inata, né? Porque essa predisposição em escrever não foi uma coisa trazida pela profissão, era alguma coisa que você tinha, né? E que você conseguiu na tua profissão, mesmo exercendo um outro papel, fazer os dois. Pois é uma coisa que se gosta, que se faz porque se gosta. É perfeito, mas mesmo como advogado, essa facilidade que eu tinha, que tenho de escrever, isso me ajudou. Porque os meus arrazoados eram bem elaborados. Vamos dizer assim, elaborados com uma qualidade acima da média. Sempre foi um batalhador pela cultura, sendo que no Clube Pinheiros a gente participou junto foi a primeira exposição de artes que teve assim em Pato Branco, de maior abrangência. Você promoveu, trouxe artistas todos os locais, alguns até de fora. E você sempre batalhou por isso. E como tu está te sentindo agora? Porque essa primeira que a gente participou já fazem quase 20 anos. Você sentiu que isso está evoluindo em Pato Branco? Eu não quero criticar a cidade que me acolheu também, até me deram um título de cidadão honorário. Tá? E eu tenho notado que o desenvolvimento cultural do nosso município e da nossa região vem acontecendo. Timidamente. Vem acontecendo, timidamente, esse desenvolvimento cultural. E as explicações que eu ouço para isso é que é uma região nova, é novo, não se pode tornar uma região, uma cidade, um centro cultural de uma hora para outra, assim, por decreto. Para isso são necessárias gerações. Então está acontecendo agora, os netos dos pioneiros estão frequentando a faculdade, estão aprimorando seus conhecimentos, e isso fatalmente vai gerar um desejável aumento, melhoria do nível cultural. É isso. Mas eu me lembro daquela apresentação no Clube Pinheiros, me lembro. E eu tinha mania de pontualidade. Então, quando era 8 horas, não tinha ninguém lá, eu peguei o microfone e disse, boa noite, público presente, vamos dar início agora. Não tinha ninguém. Foi uma loucura. Mas é um fato início, curioso, né? Que aconteceu há 20 anos e eu ainda me lembro. Marcou bastante, né? Porque as pessoas muitas lembram. Todas as entidades de Pato Branco têm os seus departamentos culturais. Todas as entidades. Então elas deveriam promover atividades culturais cumprindo o que manda o seu estatuto. Os estatutos mandam atividades culturais, então deveria ter. Mas há uma carência, poderia ser melhor. Há alguma atividade cultural, mas poderia haver uma atividade cultural maior. Exatamente. Vitor Hugo Eu Ribeiro. acho que respondi a sua pergunta. Vitor Hugo Ribeiro é o convidado especial do programa Itapuã em Debate da noite de hoje. Claro que nós temos muito ainda que conversar sobre cultura, sobre a participação de Vitor Hugo nos meios sociais, na sua busca incessante também
pela renovação, né, das atividades culturais dentro dos clubes, associações e também como jornalista. Daqui a pouco a gente volta com Itapuã em Debate, a democratização da informação.